Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Os moradores achavam que a justiça tinha sido feita, e mesmo que o luto dos pais que tinham perdido seus filhos não podia ser deletada, pelo menos existia a satisfação de saber que o homem que era responsável estava morto. Entretanto, nos dias seguintes, um desconforto se instalou na cidade. Começaram rumores de encontros estranhos na cidade durante a noite. Uma figura magra e sombria vagando pelas ruas de paralelepípedo, se escondendo na escuridão. Um deles foi uma senhora de idade, que acordou ao ouvir algo farfalhando debaixo de sua cama, e quando foi dar uma espiada, quase morreu de susto, vendo um homem magro e alto se arrastando debaixo da cama. Ela desmaiou, mas não antes de ver o rosto. Uma pele murcha, como se estivesse sido devastada por uma doença. Seus olhos negros como a noite. E as mãos, que mal pareciam ter pele, de tão ossudas. Outra história era de um comerciante que, enquanto investigava um barulho vindo de sua adega, foi confrontado por uma figura horrenda. O rosto branco, pálido, brilhando com a luz da vela, e tão alto e magro que tinha que se curvar para não bater no teto baixo. O homem conseguiu escapar, mas se recusou a voltar para casa. Ficou claro para os moradores que o fantasma vingativo de Robert Solomon ainda estava à procura de outras vítimas, mesmo após a morte. Seu ódio perambulando pela cidade que o assassinou. Com o passar dos dias, os encontros cresciam em número e intensidade. Uma névoa se instalou pela cidade, e o povo se entristecia enquanto Robert Solomon aterrorizava cada um dos moradores, noite após noite. Fora visto vagando pelos campos de centeio, nos porões e sótãos de casas. Suas pegadas longas e distintas, todos os dias aparecendo na neve das ruas de Ettrick. Eles haviam sido amaldiçoados. Em vida, Herbert Solomon tinha roubado e matado suas crianças, e agora, em morte, ele parecia utilizar sua nova forma para aterrorizar a todos. Então, o impensável aconteceu. Outra criança sumiu, que frequentemente vagava nas ruas à noite quando não encontrava um lar para dormir. Ela foi ouvida gritando por sua vida. Os moradores correram até suas janelas para ver o que estava acontecendo, mas não atreveram a sair da segurança de seus lares, paralisados pelo medo. Os gritos se cessaram rapidamente, e minutos depois, a figura ameaçadora de Herbert Solomon foi vista vagando sem rumo pela neblina. Ele andou apressado até o fim da rua, seus braços sem vida batendo contra as paredes das casas enquanto passava, raspando seus dedos duros contra as janelas e portas, emitindo um grito anormal de raiva e ódio por onde passava. A menina tinha sumido e a cidade, mais uma vez, estava de luto. Nos dias seguintes, a neblina ficou mais densa, e com isso, a triste notícia que mais 2 crianças tinham desaparecido. Uma era uma menina que, depois de ter uma discussão com sua família, saiu de casa e nunca mais foi vista. O outro foi um menino chamado Matthew, o filho de um bêbado conhecido, que tinha sido roubado em sua própria cama por Solomon, enquanto seu pai estava inconsciente por conta da bebida. Durante um culto na igreja local, o impossível aconteceu. Solomon apareceu brevemente nos corredores da igreja, aparentemente
sem ser afetado pelo solo consagrado. Os fiéis gemeram de horror e desdém enquanto ele andava de uma forma surreal até um pilar e, em seguida, desaparecer. A esperança estava quase perdida. Nem mesmo um lugar santo estava a salvo. E agora, à noite, ele era capaz de entrar em qualquer casa e podia pegar o que ou quem quisesse. Os cidadãos tinham que agir ou abandonar o lugar juntos. Mas não havia garantias que a maldição de Robert Solomon não o seguiria. Os moradores de Trick, então, pediram para o padre local, um homem chamado Mackenzie, que usasse qualquer poder sagrado que tinha sido dado para ele. Em uma tentativa de destruir ou banir o espírito de Solomon, um plano foi feito. O padre e mais alguns homens armados com tochas, espadas abençoadas e frascos de água benta ficariam de guarda pela cidade à noite, esperando aquele maldito e amaldiçoado assassino de crianças dar as caras novamente. Então, Solomon seria confrontado. Posicionados em diversas janelas e telhados das casas, assim como pontos estratégicos da cidade, os escolhidos de Mackenzie esperaram, mas não muito. Naquela noite, a figura solitária apareceu entre a névoa nas ruas de Trick. Berros e gritos foram dados como sinal para que outras pessoas soubessem que Solomon tinha voltado e para que os pais agarrassem seus filhos. Mackenzie foi o primeiro a confrontá-lo, mas sua vontade foi abalada quando viu o rosto horroroso, pálido, apodrecido e arrasado de Solomon. A figura desengonçada e magricela ficou olhando para o padre fixamente, com seus olhos negros e nublados. Outro homem chegou para perto, então outro e outro, até que Robert Solomon estivesse cercado. Mackenzie deu instruções para que lentamente o círculo fosse fechado, que segurassem a espada com uma mão e a tocha com a outra. O medo tomou conta dos homens, sendo que aquela poderia ser a única chance. Mackenzie, então, jogou o vidro de água benta nos pés desajeitados de Solomon. E enquanto gritava um salvo cristão, um outro homem o atingiu com uma tocha. A pancada foi no braço de Herbert, que estava coberto com um manto que agora pegava fogo. Gritos de felicidade foram dados pelos cidadãos que assistiram tudo de suas casas. Mas o homem tinha saído de posição e feito uma falha no círculo, o qual Solomon avistou facilmente, e ele fugiu. O povo começou a perseguição, seguindo a patética figura que tropeçava a cada rua, canto e jardim, enquanto tentava se salvar da fúria dos aldeões. A gritaria alertou a cidade. Herbert Solomon estava tentando fugir. De todos os cantos da cidade, pessoas começavam a sair de suas casas, carregando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Eles inundaram as ruas e corriam enquanto protestavam, gritavam e urravam em direção a Herbert Solomon. A cada curva que faziam pela estrada de paralelepípedos, Solomon estava ficando sem lugares para se esconder. Finalmente, enquanto tropeçava até o fim da rua principal, ele parou. Os cidadãos tinham bloqueado todas as rotas de saída, e ele estava encurralado.